Meus amigos, Aldir Mota, advogado, Aldir Mota, vereador, presidente da UVC, começou aquele trabalho maravilhoso, uma luta, uma caminhada vitoriosa. Depois Aldir Mota, deputado estadual e também, claro, chegou a ser o nosso primeiro secretário da Assembleia Legislativa, fez um trabalho muito bacana na casa, assessor depois, essa mudança toda, estava trabalhando na assessoria Casa Civil do Governo do Estado, fez um trabalho muito bacana, e hoje está pré-candidato a deputado federal. Seja bem-vindo, fale um pouco da caminhada vitoriosa. Tem saudade do tempo que quando começou como vereador? Seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia, meu querido amigo Alberto, amigo Lauriberto. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nos estúdios da Assunção 620, do nosso amigo Moésio, lá do nosso Campo Sales. Vocês que mantêm essa tradição forte aqui do rádio, de comunicar, de debater, de levar informação à sociedade. Agradecer aqui a recepção de toda a comitiva aqui da Assunção, e me colocar aqui à disposição de vocês para que a gente possa conversar um pouco, falar um pouco aí das pretensões, da história, e dizer que realmente a vereança, já entrando aí na política, Alberto, para mim, todo político para assumir qualquer mandato tinha que ser antes vereador. Uma boa escola então, né? Escola... Porque eu costumo dizer que é o voto mais difícil que tem que pedir. Principalmente quem chega, vai reeleito primeiro, segundo. Adail Júnior, por exemplo, vereador de Fortaleza, seu amigo, nosso amigo Adail, já está no 4º mandato. É muita luta, né? Porque é aquele voto mais perto mesmo da comunidade, né? Eu tive a oportunidade de ser vereador por 2 vezes, ser presidente da Câmara, ser presidente da UVC, e sei da importância que é quando a função, quando o político, o vereador, exerce bem a sua missão, talvez é que consegue dar mais resposta efetiva à população, à representatividade, né? É verdade. Lauriberto, entra na conversa, vamos lá. Boa tarde aos ouvintes do Ceará Evidência, do deputado Aldir Mota, mais perto. Pertinho, isso. Vai lá. Sim, tá bom? Melhorou. Eu vou lembrar a questão do vereador. O Deusinho foi presidente da UVC, né? Uma vez lá. Hoje foi vários. Né? Foi secretário lá do... Queria sair não de lá. Queria não. Queria secretário hoje do prefeito Naubim Calcaia. Eu trabalhei em Calcaia e aí meu contato primeiro com vereadores foi lá na época do Zé Gerardo Arruda, prefeito. E o Deusinho era assessor também do Zé Gerardo, como também era o Edilson Alves. Tinha uma turma boa, né? Uma equipe boa. E o meu papel, aí como jornalista, era cobrir a Câmara para saber o que, né? De olheiro, porque estavam falando da prefeitura, né? Zé Gerardo, da vice-prefeita Yara Guerra, de toda uma estrutura de secretários, né? Que o secretário tem que prestar conta, a Câmara Municipal tem toda uma... são poderes harmônicos, mas independentes, né? Mas aí essa é a situação. O Deusinho uma vez disse que o vereador é o senador municipal. Não deixa de ser, né? Pela questão de uma representatividade do município, né? E da cobrança. O vereador Aldir Mota lá no Tauá morava perto e os eleitores e os não eleitores cobravam dele. Todo dia. Cadê aquela demanda que não foi atendida ainda? Por que o prefeito fez isso? Por que o prefeito fez aquilo? Por que vocês aprovaram essa lei? Por que vocês deixaram de aprovar outras, né? Então, eu admiro muito o trabalho dos vereadores. Às vezes não são tão reconhecidos, né? A UVC faz esse trabalho, o senhor presidiu sabe a importância da UVC para esse reconhecimento dos vereadores. Fica à vontade, falar a história, como você disse bem, vereador, presidente, uma experiência maravilhosa, e aí veio chegar a sua caminhada até a Assembleia Legislativa, deputado. É bom dizer que ele estava secretário de Desenvolvimento Regional do Ceará, é claro que teve que se afastar, e o deputado está pré-candidato a deputado federal, não é isso? Alberto, quem está na vida pública tem que estar sempre à disposição e ter desafios, ter metas, ter desafios. E, como eu disse, eu tive a oportunidade de ser vereador por 2 vezes, estar vereador por 2 vezes, presidente da Câmara, presidente da UVC, depois fui deputado estadual, fui líder do MDB, fui primeiro secretário da Casa, me reelegi deputado estadual, fui líder do PSB, fui segundo secretário da Casa, né, fui para uma 3ª eleição, apesar da maior votação histórica nossa, 55 mil votos aproximadamente,
ficamos com outra missão, ficamos na suplência e aceitamos um convite do governador Elmano para, nos últimos 3 anos e meio, 3 anos e 3 meses, estar ao lado dele lá na Casa Civil, na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Fizemos um trabalho lá no governo, algumas coisas que ainda permeiam o governo, né? Fomos responsáveis pelo PPA, tive a oportunidade de voltar à Assembleia para debater e aprovar a lei que criou a Agência de Fomento do Estado do Ceará, que é um órgão que vai mudar a característica do empreendedorismo do Estado, que infelizmente ainda não está em funcionamento por culpa do Banco Central. A burocracia do Banco Central ainda não autorizou, apesar do Estado já há 2 anos ter aprontado tudo, né? Toda a parte legal, a parte de estrutura do Estado está realizada. Mas, então foram coisas marcantes aí, além do dia a dia lá da Casa Civil, onde a gente também tem a oportunidade de aprender muito e conhecer muito o Estado. Então, eu na conversa com as nossas lideranças políticas, com os nossos prefeitos, ex-prefeitos, amigos, deputados, vereadores, lideranças, família, entendemos que era necessário a gente tentar apresentar um projeto para dar uma oxigenada na bancada federal do Ceará em Brasília. E com essa experiência, já são aí 18 anos de vida pública, né? Posso dizer que acho que é o momento, me sinto preparado para assumir essa nova função, essa nova missão, colocar o nome da gente à disposição do partido, para que a gente possa disputar uma vaga à Câmara Federal e, se Deus quiser, a partir do próximo ano estar lá desempenhando e representando muito bem o Ceará e contribuindo para que a política possa ter cada vez mais dias melhores, o que não tem sido fácil, né? A gente hoje acorda todo dia pela manhã, ao ligar o jornal, ou ver uma tragédia da segurança da violência, né? Ou ver uma tragédia de uma operação policial na política. Isso deixa, de certa forma, entristecido, mas também deixa sabendo que nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso. E a gente só muda isso através do voto, né? Democracia, a beleza da democracia é justamente a possibilidade de, através do voto e do convencimento, a gente apresentar novas propostas, novas pessoas, novos projetos. E é nesse meio aí que a gente está inserindo essa pré-candidatura a deputado federal. Lauriberto. Deputado, a janela partidária se abriu, já fechou. Por que da mudança do senhor, do MDB para o PT? A gente vive um partidarismo, é evidente, e vão ter trocas. Aí o pessoal critica o Ciro Gomes, que já vai dar conta de 13 partidos. Não chega a esse ponto, né? Mas a necessidade do senhor sair do MDB, onde a minha visão de analista política, né? Dele, né? De soltava bem, e ir para o PT. Isso. É o seguinte, a minha primeira filiação partidária foi o MDB, um partido que meu avô ajudou a fundar lá na região dos Inhamuns, e, enfim, que a gente tem todo um carinho especial pelo MDB, né? Mas a gente vive, na verdade, uma coalizão de partidos, é o que representa o nosso projeto do Ceará. Eu, em 2022, recebi um convite para o PT, do então governador Camilo. Eu, em 2018, a pedido do governador Camilo, fui para o PSB. Foi aquela época em que o Heitor Ferrer era do PSB, saiu do PSB para ir para Solidariedade, e o partido meio que exigiu que algum mandatário tivesse representação na casa, na Assembleia. Então, eu atendi aquele pedido do Camilo. Em 2018, fui candidato 2 vezes a vereador e 2 a deputado pelo MDB, e em 2018 fui candidato pelo PSB. Fui para o PSB, muito bem recebido, onde também deixei muitos amigos, mas foi a última eleição que teve coligação partidária. Sim. E hoje, Auriberto, você sabe que, independente da escolha partidária, a viabilidade política para partidos pequenos e menores, ela deixa os nomes reféns, muitas vezes, da escolha. Porque não é necessário só você escolher, e também ninguém tem afinidade só com um partido. Às vezes você não tem como estar no partido que você mais tem afinidade. Obviamente você deve procurar um leque de possibilidades em que você guarde afinidade, não tenha vetos, não tenha rejeição. Mas essa questão de não existir mais a coligação partidária fez com que isso fosse cada vez mais forte. Tanto que a gente está vendo a cada vez mais o número de partidos diminuírem. Né? Antigamente você via perto de uma janela dessa as pessoas brigarem por partido político. Hoje, na verdade, está sobrando partido. Porque os partidos não conseguem montar uma chapa
para apresentar uma candidatura, sobretudo a deputado federal, que é ainda mais desafiador, né? E simplesmente os partidos, nós temos aqui no Ceará N partidos que não vão apresentar chapa a deputado federal, e nem a estadual, provavelmente. Por quê? Porque é um desafio. Né? Então eu recebi esse convite, esse pedido do Camilo em 2018, fui para o PSB. Em 2022, quando retornei para o MDB, recebi naquela época já um convite do PT, para que eu pudesse ingressar no PT, o convite feito pelo o ministro Camilo, à época, e pelo o Hilário Marques, querido amigo Hilário, lá do Quixadá, mas entendi que naquele momento era ainda necessário voltar para o MDB, caso onde eu deixei muitos amigos, tenho muitos amigos, e enfim. E a nossa decisão em 2022 foi que nós apresentaríamos a candidatura a deputado estadual pelo MDB. Ocorre que agora, depois de 3 anos ao lado do governador Elmano, e aí a gente puxar a história, a minha vida política estadual, desde o tempo que fui presidente da UVC, sempre foi alinhada com esse projeto que tinha então o governador Cid Gomes como governador. Depois votamos no Eunício, logo depois, em 2018, passamos a apoiar o governador Camilo, depois o Eunício veio também, o MDB veio. Mas e onde está até hoje, né? A verdade é que em 2016 eu recebi um convite do Camilo para ingressar, para fazer política ao lado do partido dele, do grupo que ele então liderava como governador, e desde 2016 essa nossa afinidade. Fizemos a campanha de 2016 juntos, a campanha de 2018 juntos, de 20 juntos, 22, 24, e agora em 26 surgiu novamente esse convite. Convite feito de primeira mão pelo ministro Guimarães, sim, né, pelo presidente Conin e pelo governador Elmano. Então, para mim bastante referendado. Para mim, e assim, eu fiquei muito feliz porque fui convidado. Nós assistimos agora nessa janela partidária muitas imposições. Muitos políticos se oferecendo para partidos. Muito arranjo, né? E outros sendo vetados por partidos. É verdade. Nós assistimos isso também. Então, eu costumo dizer que não há nada melhor do que você chegar na casa de uma pessoa sendo convidado. As portas abertas. Então, né? é sinal justamente do reconhecimento dessa afinidade, desse trabalho que a gente vem fazendo. O senhor não entrou pela cozinha, você entrou pela sala. Eu jamais entraria se não fosse dessa forma, né? Jamais. E assim, os 3 últimos anos, ao lado do governador Elmano, defendendo a campanha dele, o desafio que foi para nós eleger o Elmano, que foi deputado comigo 8 anos, fomos colegas deputados. Para mim foi uma felicidade muito grande ver o Elmano virar governador, porque a gente tinha um convívio diário na casa e depois passamos a ter essa relação dentro do governo, a partir de um convite pessoal dele. É bom dizer que eu estava no governo não representando uma cota partidária, eu estava na cota pessoal do governador Elmano. Então, para mim foi muito natural. Quando esse convite chegou, eu obviamente fui avaliar, né? Isso. As questões eleitorais, porque para você ser filiado a um partido, basta a sua decisão. Para você se submeter a disputar um mandato por um partido, você tem que ver a conjuntura partidária. E efetivamente também nesse ponto o PT, entendo eu, é um partido que tem estrutura, filiados e nomes, por exemplo, para montar a chapa de deputado estadual e federal. De apresentar os 23 nomes. Está na federação ainda, né? Com tá o PV e o PCdoB. Então, certamente será um dos poucos partidos que apresentará chapa completa e competitiva. A chapa completa para arriscar outros partidos fazerem aí, como foi feito pelo PL em 2022, chapa laranja, com mulher laranja, botando fraude à cota eleitoral, que esse processo ainda está rolando, né? Mas eu tenho certeza que não, que o PT, a gente fez a avaliação lá com o presidente Conin, com o ministro Guimarães, a gente verificou que a gente vai ter condição de apresentar a chapa cheia competitiva. Além de nós sabermos que tem uma força de legenda muito forte do PT. Sim. Nós teremos o presidente Lula como nosso candidato a nível nacional. Aqui nós teremos o governador Elmano. Então, sem sombra de dúvida, o maior partido hoje do Estado do Ceará. E tem um puxador de voto, que é o prefeito de Fortaleza também. O prefeito de Fortaleza, o amigo Evandro, claro. O amigo Evandro, prefeito de Fortaleza. Então, é um partido que vai protagonizar as eleições de 2026, sem sombra de dúvida. Muito mais ainda no Nordeste e ainda de forma mais forte no Ceará. Então, para mim, estou muito feliz com essa decisão, com o convite primeiro, como disse, mas com a minha decisão também. Foi uma decisão que o nosso grupo político recebeu com festa.
porque sabe do que a gente vem buscando fazer ao lado do governador Elmano nos últimos 3 anos no estado do Ceará, e sem sombra de dúvida, apenas mais um passo para a construção desse projeto maior que é a nossa candidatura a deputado federal. Tem essa pergunta aqui importante agora, com relação, Dick, também o seu trabalho, não só no seu querido Tauá, na região, mas outras regiões, por exemplo, Maciço do Baturité, Cariri, Sertões de Crateús, e fala exatamente, né, de as amizades, de lideranças de vários municípios que estão realmente fechados com você. Roberto, eu costumo dizer que na política o maior desafio de um político deve ser manter aliados e estar em uma crescente, o que não é fácil. E posso dizer que desde a minha primeira eleição para vereador, eu tirei 1.814 votos. Meu pai tinha sido... E lá no Tauá, né? Meu pai tinha sido vereador cinco vezes e tinha tirado 1.000 votos na eleição em que ele conseguiu mais votos. Eu fui sucessor dele na política local, tirei 1.814, na eleição seguinte tirei 1.910, 1.914, depois fui candidato a presidente da UVC. Vocês sabem que foi a maior eleição da história da UVC, né, em que efetivamente a UVC mobilizou a força político e eleitoral do Estado, aquela época com 3 grandes forças, né, 3 candidatos que apresentavam respaldo na política estadual, o presidente da Assembleia de um lado, vice-governador do outro, governador do outro, enfim. Foi uma disputa, uma prévia do processo eleitoral de 2014, né? Isso em 2013, e nós tivemos a felicidade de fazer esse percurso, andar nas câmaras, conversar com os vereadores, apresentar um projeto, coisa que nas eleições da UVC nunca tinha ocorrido, né? Apresentar um projeto do que ia fazer, como ia fazer, quem ia defender, como ia defender, onde é que seria, e temos a felicidade de ver hoje a UVC com um prédio novo, fruto do nosso trabalho, da nossa gestão. Fomos a Brasília, conseguimos o recurso. Da sede da UVC, quando era Deusinho, era na Parquelândia, um prédio alugado, acanhado. Eu cheguei a ser assessor da UVC por uns 6 meses, tinha nem sala para mim. Depois nós levamos para perto da Assembleia, que foi uma decisão política, porque se a UVC traz os vereadores do estado inteiro. O vereador, quando vem para a capital, quer ver deputado. Então, não tinha sentido os vereadores estarem a léguas de distância da sede do Poder Legislativo Estadual. Sim. Né, hoje está no meio campo, porque foi passando por desafio, né? Isso, num prédio novo. Né, o governo recebeu o dinheiro que nós angariamos em Brasília com emenda eleitoral ainda em 2014, né, e passados aí quase 10 anos, mas virou realidade. O prédio foi entregue, um prédio hoje que dá dignidade aos vereadores, aos representantes quando vem à capital, uma sala de reunião, um auditório, enfim. O local agora, eu digo, está onde? Na cidade dos funcionários? Na cidade dos funcionários. Um prédio, uma casa, uma esquina, casa, né? Lá na inauguração. O presidente atual, muito bonito. Eu tô indo mais não, né? Não. O Toninho foi o Samuel de Xerém. Samuel. Gente boa, cara. O presidente também lá da cidade dele foi presidente de Câmara. É um cara muito atuante. Não, e um cara novo, está atuando bem. Semana passada, inclusive, conversei com alguns da direção atual lá na Marcha dos Vereadores por telefone. E, assim, depois apresentamos essa candidatura a deputado. A primeira eleição foi uma eleição substituindo. No meio da eleição, o deputado Idemar desistiu de ser candidato. Idemar Citor, né? Isso, meu querido amigo, tivemos ontem um bom pedaço. E decidi, a convite dele também, e do amigo Chiquinho Feitosa, que ia colocar meu nome em 2014 para deputado, em função de uma questão regional. Sim. Em que, enfim, a coisa não tinha ocorrido da forma como tinha sido acordado. E tirei 29 mil votos. Em 2018, fomos para 49 mil votos. Em 2022, para 55 mil votos. Então, eu acho que esse trajeto é o que me dá força e anima os nossos amigos e parceiros para saber que a gente tem condição de enfrentar a candidatura a deputado federal. Deputado, só um pouquinho, Roberto, eu moro no mesmo prédio do Moisés Braz. PT. Secretário. Ele foi eleito, acho que a legislatura passada, com 60 e pouco. Se eu não tirar 90, eu não entro. Ele está trabalhando com a possibilidade de 90. Sim, se tirar 90, eu não entro. Não, mas ele é nosso ouvinte e minhas condolências aí pro amigo Moisés. O pai dele morreu recentemente. Com certeza terá o mandato dele renovado à Câmara, até porque para essa eleição o PT, sem sombra de dúvida, fará aí de 12 a 14 deputados.
uma bancada... Vem a Jade também? Uma bancada muito forte, agora com o reforço da Jade, que decidiu ser estadual. É estadual mesmo, a Jade, Isso. E nós sabemos que essa fortaleza da bancada, o deputado Moisés, sem sombra de dúvida, tem um trabalho muito será forte, reconduzido. Né? Ele tem uma identidade com um trabalho muito forte. Isso. Não só no Massapê, mas é todo o Estado. Não, o Estado, porque é pulverizado, né? Foi presidente do PT, né? Tem que conhece. É uma história boa também, né? Além de ser uma pessoa assim do coração. Um cara simples. Ele mora no mesmo bloco. Uma pessoa de bem, grande cidadão. Sem né? nenhuma frescura, autoridade. Não. Fala com todo mundo, simples, com o zelador, com todo mundo. Gente assim que. Isso é bom. Hoje o estúdio realmente lotado, graças a Deus, que bom. E até o meu amigo, o Pajeú, esse competente profissional, o homem que tem uma experiência, veio da Rádio Globo do Rio de Janeiro, passou muitos anos lá. Ele segura aí. Legenda. Segura o microfone, menino. Vai, segura aí, vai. Agora dá certo. É emoção. Vai, então vai lá, agora sim. Bom, então a história do Pajeú, fantástico operador. E não é à toa que é o filho querido do Moisés Loyola. E tá aqui nessa casa há muito tempo, né? Já adotou, tá adotado, tô sabendo. Então, para você, um grande abraço aí. Registrar aqui, o Epaminondas está aqui, assessor da equipe. Sim. O meu amigo Lucílio também. Lucílio Lessa. Foi, que deputado, jornalista, o cara do bem, profissional. Eu não chamo de aluno, não. Foi meu estudante lá na FIC, fui professor dele. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. Aprendeu muito. Cara simples, bacana. Tá escondido ali, ó. Tá gravando tudo. O bicho é competente mesmo, né? Mas, deputado, assim... que legal, essa audiência nossa, registrar aqui o meu amigo Cate Santos, que é da equipe, daqui a pouco ele vai entrar com notícia de Itarema, da região, ele está lá no sítio, no Cajueiro, que é um terreno que ele tem lá, muito bacana, e o homem é trabalhador, produz a Caixão da Manhã, traz 10, 15, 20 sacos de farinha para vender, produz lá, vai estar fazendo um projeto aí para a galinha caipira. Então, é um cara trabalhador, é um empreendedor. Então, um abraço, KT. Ele diz que som local. Um abraço, Itarema, Itapipoca. Nosso abraço, pessoal querido aí do Tururu. Todo o Vale do Curu da sintonia. Isso é audiência boa da Assunção, né, deputado? A Assunção tem história, tem nome. E aqui agradecer aqui ao meu amigo Pajeú. Mandar um abraço para o nosso amigo Solano Feitosa lá no Campos Salles. Um abraço para toda a minha turma lá dos Inhamuns, do Maciço de Baturité, Alberto falava há pouco, do Cariri, do Jaguaribe, Sertões de Crateús, enfim, cidades aí que a gente tem a oportunidade de dialogar, de representar. Então, Solano, você lembra de trazer o carneiro do Pajeú, né? Não traga não. Esqueça não. Tá cobrado, né, Pajeú? Pajeú aí que me presenteou agora com a coleção completa aí no pendrive do Nelson Gonçalves. Deixa que eu vou cuidar dela com carinho, viu, Pajeú? Pajeú é ganhador de dinheiro também, é trabalhador. Tem um negócio das fitas de videocassete, tem um negócio desse programa pela manhã que ele faz esse programa com muita alegria dele, a Cabana do Pajé, audiência grande na internet, todo canto. E ele também, claro, é um trabalhador competente, gosta de ganhar um dinheirinho com o videocassete, os videocassetes dele. É bom. É uma figura, né? Ele tem toda uma memória, né? Ele é bom, uma história. Ô, deputado, a sua experiência, você foi um bom atuante, foi um trabalho muito bom. Não é lantejoulas, não. É a verdade, você fez um grande trabalho na primeira Secretaria da Assembleia Legislativa. Fala um pouco desse momento que o senhor passou na sua vida e também, recentemente, como gestor da equipe do governador Mano. Esse diz, né, deputado, que o primeiro secretário é o prefeito da Assembleia, né? Na verdade é o que manda, né? O presidente é mais institucional e tudo, o operador é o primeiro secretário. Eu tive a felicidade, a oportunidade de, já no meu primeiro mandato como deputado, assumir a função que, obviamente, depois da presidência da casa, é a função de mais relevo do dia a dia da casa e para mim foi um desafio que eu encarei com muita tranquilidade, porque a verdade é que eu já vinha de uma experiência de Câmara Municipal, de Poder Legislativo, da presidência. A minha formação jurídica, obviamente, eu sei que ajuda muito no enfrentamento desses desafios. Vinha da presidência da UVC, ou seja, já tratando com... Mas tive a felicidade, a grata felicidade de ser primeiro secretário da Assembleia, ter desenvolvido lá um trabalho que eu tenho certeza aproximou muito os servidores da casa. O presidente era o Zezinho Albuquerque, querido amigo Zezinho. E as principais demandas dos servidores da casa nós encaminhamos naquela época, questão de titulação, organizamos o plenário, né, Alberto? Deu um trabalho danado. Deu uma nova casa lá. A turma achou... Um novo brilho. Tem uns que acharam ruim, mas depois se acostumaram. Negócio do aquele sofá velho. A turma...
Aquele sofá deu uma confusão, viu? Quem faz gestão tem que ter a coragem de tomar decisões corretas, e tenho certeza que foi correta, tanto que permanece até hoje. Já vários gestores passaram e a grande maioria das decisões que nós tomamos naquela casa permanecem até hoje. Tivemos a felicidade, aí deve-se à gestão minha e do Zezinho, como disse, a construção daquele novo centro de saúde da Assembleia. Sim, muito bom ali. Aquele centro que foi inaugurado já por completo, 4 anos depois, pelo querido amigo Evandro Leitão, mas ele nasceu na nossa gestão na Assembleia, junto com o Zezinho. Ali já na Ponte Vieira, né, Zé? Exato. Onde tem hoje o centro de saúde, a isso. questão do autismo, né? Mega e a prestação de serviço, já que disse que é a Assembleia, né, e as câmaras de são a casa do povo, nada mais. Né? E a Assembleia começa porque é um órgão muito grande, internamente. Sim. Então, a prestação de serviço da Assembleia, só para quem transita na Assembleia, para os servidores da Assembleia. E lembro que nós deixamos o setor de saúde da casa à disposição dos jornalistas à época. Você lembra, né, Alberto? Nós abrimos lá para todos os que fazem a cobertura da casa, que nada mais justo. A quantidade de jornalistas que vivem na Assembleia, não é da Assembleia, mas vivem na Assembleia, porque estão lá todo dia fazendo cobertura, chegam antes dos deputados, saem depois porque tem que fazer a prévia, tem que sair depois para fazer o resumo do que aconteceu. Então, essas ações lá como primeiro secretário, né? Eu tenho convicção que mudou um pouco da rotina daquela casa, e foi uma experiência muito bacana, tanto que depois, quando fui segundo secretário, aí já foi uma coisa bem mais simples e tranquila, porque as atribuições eram outras, e assim, o convívio. Eu sempre fui um político que gostei muito do parlamento, e eu, quando era vereador, achava ruim, porque só tinha uma sessão por semana. E tive a oportunidade, quando ingressei na Assembleia, e posso dizer isso... Assembleia são 4, 3? Hoje é 3 dias. Eram 4 em 2014. Por causa da pandemia, e veio a pandemia, essa história do virtual, que eu sou totalmente contra. Eu acho que isso prejudica muito a participação e a representação. Né? Mas, enfim, é uma coisa que veio para ficar, mas é uma coisa que foi usada de maneira exagerada e agora está voltando ao prumo. Porque, na verdade, a Assembleia é um colegiado, e o colegiado vive do debate entre colegas, não é de exposição. Porque o que ocorre muitas vezes com a transmissão online é que você fala e desliga. É verdade. Você que é professor sabe o desafio que é você dar uma aula no online. É como se fosse uma exposição, não é uma troca de ideias. Né? Então, eu acho que estava havendo um exagero muito forte disso. E tanto que os parlamentos e a própria Assembleia já deu uma melhorada, uma relativizada nisso. Dia de quarta-feira, parece que a minha diretora provou que todos os deputados têm que estar vendo isso, está vendo, né? Então, está melhorando a coisa. Cada presidente, cada secretário deixa a sua marca, deixa seu estilo de fazer política. E como disse Lauriberto, eu tive pela primeira vez uma experiência no Executivo. Né? Eu sempre fui do Legislativo, mesmo exercendo cargos de chefia, de presidência, seja da Câmara, da UBC, na Assembleia. Mas sempre Legislativo. Né? Mas sempre vinculado ao Legislativo. E o convite que o governador me fez em 2023 foi desafiador também por isso. Porque certamente é um outro olhar, é uma outra forma de fazer política, né? E tive a satisfação de, já em 2023, como disse, coordenar o PPA, que é o que está gerindo, dando o prumo do governo Elmano, né? Todas essas entregas de hospital, de reforço na segurança, na agricultura, como a gente sabe, a quantidade de entidades que estão sendo beneficiadas e assistidas, a questão da oncologia, volto a dizer, os hospitais regionais, tudo isso nasceu e ganhou força com o PPA que nós fizemos. Foi o primeiro PPA que o governador foi a todos os eventos praticamente. Ele só não foi e a Jade foi. Né? Mostrando que realmente as decisões que o povo tomasse e indicasse por ocasião do PPA era o que ia conduzir o governo. E o Elmano tem feito isso com muita maestria, com muita firmeza, e eu acho que ele tem acertado. É por isso que o governo dele tem uma aceitação aí de 70% da população, avalia bem o governo dele, o que não é fácil para nenhum governo, porque os desafios são muitos,
todo governo tem desafio, mas essa correspondência entre o que o povo acha que o povo quer, o povo indica que é prioridade, e o governo buscar entregar isso, eu acho que é a grande marca do governo do Estava dentro do PP essa política de esporte também das areninhas. Também, né? Sim. Começou aqui em Fortaleza e o Camilo, o próprio Elmano. Isso. Hoje todo município tem a sua areninha. O Elmano ampliou o que o Camilo tinha iniciado, de meio que fazer um kit básico do município. Sim. Né? Todo município hoje tem um seio, está em construção, ou um ou dois, tem uma areninha, tem equipamentos de esporte. Aquelas praças que faz também, brinquedo praça, enfim, kits que dão, de certa forma, uma presença do governo do estado de maneira igual em todos os municípios. Obviamente tem município que viabiliza mais recursos, que viabiliza mais obra, que é de um tamanho maior, outro é menor. Né? Mas esse kit aí foi também uma grande marca, tem sido do governo Elmano. Você tem ideia, deputado, ontem eu fui pegar minha esposa do aeroporto, 9h30 da noite, tem aquele viaduto ali da base, né? Ocupado pela população. Bastou a urbanização. E nem a areninha. Tem um gramadozinho, tinha 3 times jogando entre eles, travinha pequena, o parquezinho estruturado. E nós sabemos que muitas vezes é o único local em que a população tem para lazer, para cultura, para convívio com família. Né? Nós sabemos que nós temos uma questão habitacional, dos grandes conjuntos, das favelas, das periferias, que precisa disso. Porque é muitas vezes também onde uma criança vai dar mais atenção ao esporte do que ficar à mercê de facção, de ser recrutado para criminalidade, coisa que é uma realidade nossa. Né? Esse momento, inclusive, Aldir, do esporte, o incentivo à juventude, capital e interior, e você vê final de semana, esses torneios, isso aí tem... aí gera o emprego lá para vender o cachorro-quente, o espetinho, a cachaça, a cervejinha. Isso tem sido importante, né? E além de revelar talentos, né? Talentos. Como eu disse, eu acho que a parte social... aí é o mais importante, aliado também à questão do empreendedorismo, porque gera renda, e com coisa boa, né? Olha, o Cabo mandou aqui a foto na hora do almoço lá no Cavoeiro de Itarema, lá na Itarema, mandou a foto aqui. Catê, ali tá o irmão dele, o irmão. Deve ser um camarão, um peixezão lá peixe, na Itarema, uma né? peixada. Então capota a galinha aí. É bom também. Ali na Zona Norte ele tem uma audiência muito grande, inclusive mandar um alô do nosso ouvinte, o querido prefeito Tapoca, o Felipe, né, que... é do PT, Felipe, né? do PT. Felipe Pinheiro, é meu primo. É primo, né? A gente tem uma casinha ali na Praia da Baleia, o Felipe fez uma estrada todo no tijolinho, todo bonitinha. Aí, tá devendo aí da urbanização, da beira da praia, como no Mundaú tem. Mas tem melhorou muito. O Felipe é um grande gestor, trabalhador, e a gente sabe que ele tem firmeza, que ele realiza as entregas no município dele. Né? E é muito bom quando você vê um prefeito que é reconhecido por fazer as entregas. Né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar de perto a gestão, por exemplo, do Herbel em Baturité, que tem entregue mesmo. Trabalho bacana também daquele rapaz, né? Exato. Tanto é que tem força política, agora com a esposa dele, fazendo um trabalho bacana, e sente-se bem, né? Fale um pouco, inclusive, dessas parcerias suas com o Aldir Mota, com o grupo lá. Não, o Maciço, a gente tem se dedicado ao Maciço desde a minha vereança, né? A minha história com o Maciço iniciou ainda quando eu era presidente da UVC. O Herbel se inseriu lá na Câmara como vereador, uma pré-candidatura a prefeito, e a gente vem construindo isso. De maneira mais forte nos últimos 6 anos, como deputado, como secretário, dando o apoio inquestionável lá à questão da gestão. E a gente tem a felicidade de hoje de ver o Baturité como exemplo de gestão para os municípios da Redondeza, município do Ceará, que efetivamente inova, entrega, gera renda, gera emprego. Virou até diocese, né? Ganhamos agora o bispo, Dom Pepeu. Do Baturité. Tivemos lá. Esteve lá, evento maravilhoso, né? Sim. Gigantesco evento, prestigiando e também tratando um pouco da história religiosa daquela região, né? Lembrar que nós temos jesuítas, é uma força muito forte da questão religiosa, sobretudo porque a diocese lá agregou Canindé, que é outra potência. São 13 cidades, entrou mais Canindé agora, né? Fica o meu abraço aí para os meus amigos do Canindé além também, de toda a religiosidade, que deve estar ouvindo a gente lá, porque no Canindé a Assunção chega fácil. Né? São local. Além de toda a religiosidade de Baturité é religioso, mas Guaramirim talvez seja mais ainda, né? Porque tem lá o mosteiro, vai ter aquela igreja
igreja belíssima. Um abraço para nossa audiência lá também. Momento maravilhoso aí para os católicos. Eu considero, a minha primeira cunhada foi casada com meu irmão mais velho, a Marta, mora até hoje lá, é professora, é enfermeira. Um abraço aí para a turma da Guaramiranga. Guaramiranga. Aracuiá. Suíça, a nossa Suíça brasileira, hein? Foi onde eu fui comemorar minha aprovação no vestibular de jornalismo. Aí o Lucido não era nem nascido, nem o senhor, em 1983, nem o menino tu aqui. tá velhinho assim, olha. Fui comemorar em Guaramiranga. Tá bom, tá bom. Coisa... Fase boa, tem que relembrar. Muito bonito. Aldir, são 12h58, fica à vontade, 2 minutos finais aí, seus agradecimentos, que alegria. A gente sabe do trabalho, do amor que você tem ao Fortaleza Esporte Clube, do amor que você tem pela política, e eu digo, para viver no rádio tem que amar o rádio como eu, para ser um bom político tem que fazer com amor, com paixão, com respeito ao eleitor, que infelizmente eu fico muito chateado quando eu vejo alguns colegas nossos, ou alguém dizer, não, político tudo é um só. Não, por favor, os dedos são desiguais. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não sou a palmatória do mundo, mas eu quero dizer que você cidadão, você cidadã, valorize o seu voto, valorize, escolha melhor o seu estadual, o seu federal, seu senador, seu governador. Agora, não pode colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio. Então a gente sabe da sua luta e eu desejo boa sorte nessa sua pré-candidatura a deputado federal. Eu que agradeço, Alberto, Lauriberto, tá aqui hoje nessa tarde de sábado, conversando um pouco, sempre, eu acho que um dos bate-papo mesmo, né? Dos locais que o político deve usar para fazer a sua prestação de contas, seja no executivo, no legislativo, seja como homem da vida pública, a rádio é um dos principais canais, porque obrigado, deputado, obrigado mesmo. Você tem condição de fazer ao vivo, né? Debater, e chega de maneira democrática nas pessoas. Aqui hoje acompanhado do meu pequeno Antônio, da minha pequena Alice. Ó, Havaí amanhã. E dizer a vocês que é uma satisfação. Um abraço aqui, agradecer ao meu amigo Moédio, dizer que nós estamos nessa luta. A nossa pré-campanha a deputado federal está a todo vapor, Roberto. Estamos percorrendo o estado do Ceará. Como disse, o desafio é maior, mas nós estamos convictos de que o PT, o nosso partido, fará uma grande base. A gente insultou o senador Camilo Santana, parece que ele deu a AGE anteontem. Coletiva, né? E ele disse que a vice tem que ser mulher. A Jade já vai para deputado estadual. Só aposta em quem? A vice do governador é o Mano de Freitas. Pode ser a Gabriela, pode ser a Luísa Serra, pode ser quem? Claramente. A gente, quando vai montar a chapa, eu monto chapa de prefeito em algumas cidades, etc. Mas essa responsabilidade aí toca ao governador, o governador ao Camilo. Vai escolher, né? Gente de confiança. Não é só ser mulher ou não ser mulher. Sim. Tem toda uma questão partidária. Se for mulher, melhor ainda, porque tem a representação. Nós temos outras vagas na majoritária. Isso. Não necessariamente. Não se fala muito das duas vagas para senador, mas tem dois suplentes em cada vaga dessas, né? Que são importantes. Não, mas nós temos a Luiziane como pré-candidata ao Senado. E é uma mulher que pode ser senadora. Verdade. Sim. E ela está na federação, né, deputado? Da federação. Não, ela está fora da federação. Está na rede. Está na rede pessoal, Mas é da base de apoio. Mas é da base de apoio. É um nome que deve ser muito bem considerado, porque tem uma força muito forte na capital. Como deputada federal, não tem nada que desabone a conduta dela, pelo contrário, tem representado muito bem o estado do Ceará. E é uma força feminina. Então, eu acho que o ministro Camilo, na verdade, quis dizer, e é uma intenção, obviamente, que tem se colocado ao longo das últimas eleições, é que haja uma representação feminina na chapa majoritária. Certo. E a chapa majoritária, vale lembrar, que é governador, vice-governador e senador 1 e senador 2. Então, que pode ser de outro partido, pode. Aí, essa bronca aí, Lauriberto, como eu não estou presidindo partido, nem é a minha bronca, eu só sei de uma coisa, estarei com o Mano para governador, independente de qualquer situação, né? Reconheço o trabalho que ele tem feito e estou cuidando da minha pré-campanha a deputado federal, junto com a direção do meu partido, com o nosso presidente Coni, ministro Guimarães, que tem sido aí uma grande força em todo esse contexto, e tenho convicção que a decisão será a melhor decisão para o estado do Ceará, até porque é um pleito político que se apresenta
com disputa novamente, e dessa vez com uma disputa polarizada. Na passada nós tivemos uma disputa, foi forte, mas não polarizou, porque nós tínhamos três candidatos. Três candidatos bem postos, né, com base, etc. Mas foi disputado. Mas o Humano acabou ganhando no primeiro turno. Isso, mas é o que eu estou dizendo. Nós tivemos a felicidade de ganhar no primeiro turno, por conta, certamente, da polarização, da divisão, aliás. Dessa vez, nós teremos um embate forte, que todas as decisões têm que ser pensadas, calculadas, medidas. Nós não estamos numa campanha como foi a de 2018, que o Camilo tirou 90% dos votos, 88%. Isso não vai se repetir. Ninguém é criança de achar que, sobretudo num Brasil polarizado, no estado do Ceará, com a oposição e é isso que eu quero destacar, Aldir, com relação à pré-candidatura aí, como você vê, sou homem de muita visão, aí Eduardo Girão, Ciro Gomes, pré-candidato, vai lançar no próximo sábado. Como é que você vê também esse quadro aí, por favor? A disputa, a polarização ocorrerá entre Eumano e Ciro. Sim. Esse é a verdade, porque nós sabemos que ninguém faz política sem grupo. E política no âmbito do Estado, ainda mais. Se você não tiver um grupo para fazer política, você sequer consegue percorrer todos os municípios. E muitas candidaturas se colocam, com todo respeito, e cada partido é que tem que ter a sua estratégia, mas algumas candidaturas, a majoritárias, muitas vezes, Alberto, elas se colocam como marcação de espaço. Como dizer que o partido está vivo, né? Como deixar aquele eleitorado ali sabendo que tem uma representatividade, que defende determinada pauta, determinada situação. Tanto que nós temos um primeiro turno em que pode-se ter 10 candidatos, 6 candidatos, e no segundo turno só vão 2, que é onde há... mas eu acredito que a campanha... Acredito não, é o que vai acontecer, né? A campanha será... A disputa da campanha, o protagonismo da campanha será entre Eumano e Ciro, que já confirmou que vai ser candidato, e Eumano candidato à reeleição, e se Deus quiser, e o que depender da nossa força, estará governando o Estado, será por mais 4 anos. Denísio Pinheiro, audiência qualificada. Obrigado, Denísio, parabenizando. Um abraço, Alberto Luzada, esse mundão de audiência. Deputado, Deus abençoe sua família. Vamos mais perto lá da convenção, volte aqui, será bem-vindo. Sim. Eu quero só aqui, Alberto, estrear hoje uma pessoa que me pediu, quando eu ia saindo de casa, perguntou se ele poderia falar no microfone da rádio. O Antônio, vai falar, estrear hoje no microfone da rádio. Diga assim, boa tarde, meu povo do Ceará. Quero desejar... Vai treinando igual o pai. Vai treinando, assim, ó. Faça o seguinte, eu vou perguntar ele outra coisa, esqueça, vai. Antônio, me diz uma coisa, Antônio. Você está com saudade do Voivoda? Está com saudade do treinador do Fortaleza? Não, pode ficar onde ele tá. O Thiago Carpinto tá dando conta do recado. Tá dando conta esse treinador aí, tá? Qual é o placar de Havaí e Fortaleza? 2-0. Fortaleza ou para Havaí? Fortaleza, né? Você tá com saudade. A sua mensagem. Quero desejar um feliz Dia das Mães pra minha mãe. Qual o nome que dela? eu sei que não tá assistindo, mas. Mas tá gravado, ela vai ouvir depois. Quero ouvir Feliz depois. Dia das Mães, mãe. Atrasado, né? Finalizando. Atrasado não, Ei, mãe, calma. não, Antônio, para aí. Deixa eu perguntar. Você tá com saudade? Você gostava mais do Tinga, lateral direito, ou gostava mais de quem ali no ataque? Do Fortaleza? Do Luceiro. Luceiro, rapaz, tu tá com saudade do Só por Luceiro, causa do macho. Coelho, né? Deus abençoe tua vida, saudações tricolor, tá? Obrigado. Abraço. Aí, o homem estreou. Aldir. Bora, Alice também, Alice, torcedora do Só Fortaleza. mensagem pra sua mãe, o Dia das Mães. Oi, gente, boa tarde. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães pra minha mãe e que eu amo muito ela. Olha aí. E pra todas as mães do Ceará. E votem no meu pai. Na hora. Tá certo. Falta só definir A o menina é número. inteligente. 13 já é, falta só saber o resto. Aldir, vai com Deus, até breve, tá? Que alegria. Vamos aos Abraço, comerciais. abraço. Já a gente volta. Assunção